O Senado faz hoje o segundo dia de esforço concentrado. 4 medidas provisórias estão na pauta. Ontem, no primeiro dia de votações, senadores aprovaram recriação do Ministério da Cultura e novas regras de repasse para a educação infantil. E está marcada para esta terça-feira sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais, pedidos de abertura de créditos extraordinários e para concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Bom dia. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, começa a sessão deliberativa do Senado, em que devem ser analisadas 4 medidas provisórias. A atividade faz parte do esforço concentrado dos senadores para avançar com as votações antes das eleições municipais. A sessão do Senado foi suspensa e deve ser reaberta às 10h30 desta terça-feira. Das 7 medidas provisórias que estavam na pauta, apenas 3 foram votadas. Os senadores fecharam um acordo em plenário para que fosse mantido o quórum desta segunda-feira. Eles também se comprometeram a não fazer o pedido de verificação, que poderia derrubar a sessão e inviabilizar qualquer outra votação. Na pauta, eles devem votar alterações no quadro de servidores do Executivo, a atualização do valor dos terrenos da União pelo IPCA de 2015, liberação de crédito e a medida mais debatida, a renegociação de dívida de produtores rurais. Um agricultor do semiárido que tiver feito um empréstimo de R$10 mil até o dia 31 de dezembro de 2006 tem direito a 95% de bônus para quitar a dívida. Ou seja, se o valor corrigido da dívida estiver em R$20 mil, ele vai precisar de R$1.000 para saldar o débito. No caso da renegociação, a regra é um pouco diferente. Vamos usar o mesmo exemplo do agricultor que, em 2006, pegou um empréstimo de R$10 mil e ainda deve R$20 mil. Ele pode refinanciar a dívida em 10 anos com uma taxa de 0,5% ao ano e um bônus de 70% no saldo devedor. Na prática, ele daria uma entrada de R$200 e ficaria com parcelas de quase R$50 por mês. E ontem os senadores aprovaram 3 medidas provisórias. Uma delas abre crédito extraordinário de R$150 milhões para a Justiça Eleitoral. Os recursos se destinam às eleições municipais deste ano. Outra recria o Ministério da Cultura. E a terceira impõe metas para que os municípios recebam dinheiro do governo federal para a educação. A repórter Glaucine Lara acompanhou as votações. No último dia do prazo, o plenário aprovou a medida provisória 728, que recria o Ministério da Cultura. A MP também cria 3 secretarias ligadas ao Ministério da Justiça, a de pessoa com deficiência, a do idoso e a das mulheres. A proposta não apresenta aumento de despesa, uma vez que os seus custos foram compensados pela extensão dos cargos do grupo de direção e assessoramento superiores. Os artistas, de modo geral, que fizeram uma belíssima e pacífica manifestação no Brasil inteiro, através da campanha Volta Mink, Volta do Ministério da Cultura, o governo se viu diante da necessidade, da premência de fazer com que fosse recriado novamente o Ministério da Cultura. O PT pediu a recriação das pastas na forma do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, mas a emenda foi rejeitada e essas secretarias serão ligadas ao Ministério da Justiça. Um governo que é marcado pela misoginia, um governo que não incluiu entre os seus integrantes de pastas ministeriais, nem mulheres, nem negros, nem outros segmentos. A emenda pode ser meritória, mas não há mais prazo para que essa medida provisória volte para a Câmara dos Deputados. Outra medida provisória aprovada, a 729, altera o programa Brasil Carinhoso, criado em 2014. Ele garante vagas nas creches a crianças de 0 a 4 anos, beneficiárias do Bolsa Família. A medida provisória permite que também sejam matriculadas crianças deficientes
e dependentes de pessoas que recebem o benefício da prestação continuada. Esse benefício é o salário mínimo pago a maiores de 65 anos e a pessoas com deficiência que não podem mais trabalhar. A medida também estabelece que os municípios terão direito aos repasses de recursos federais para a educação infantil se cumprirem a meta de ampliar o número de matrículas ou de vagas nas creches. Caso contrário, o dinheiro repassado cai pela metade. Essa redução foi criticada por senadores oposicionistas. Os repasses para os municípios que não tenham atingido a dita meta passam a ser 25% menor. Ora, senhor presidente, onde há a maior necessidade da creche e da educação infantil? É exatamente nos pequenos municípios. Serão penalizados por não ter tido apoio técnico com a redução de recursos. O prefeito que não cumprir tem que pagar um preço por isso, reduzindo de 50 para 25. Eu tenho a impressão que nenhum prefeito vai deixar acontecer isso, até porque não significa aumentar muito. Aumentou já está dentro do que é preciso. As matérias seguem para a sanção presidencial. Hoje, às 11 horas, está marcada a sessão conjunta do Congresso Nacional. Deputados e senadores devem analisar vetos presidenciais, projetos de abertura de créditos extraordinários e destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias. A repórter Karine Beluso traz os detalhes. Primeiro, os parlamentares precisam analisar 7 vetos presidenciais que trancam a pauta. Um deles retira parte de uma medida provisória que permitia a empresas estrangeiras ter o controle total de companhias aéreas nacionais. Também há vetos que tratam de reajustes salariais para várias categorias do funcionalismo público. Depois dos vetos, os congressistas têm que analisar 10 projetos de lei que estão na pauta. Entre eles, 3 destaques da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal da LDO foi aprovado no fim de agosto. Os destaques evitam que sejam cortados recursos previstos em 2017 para a área de ciência e tecnologia e para o Programa de Aceleração do Crescimento. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos já acabaram, mas os acertos financeiros ainda estão na ordem do dia. O Senado deve votar nas próximas semanas a medida provisória que garante o repasse de 12 bilhões e 900 milhões de reais da União para o estado do Rio de Janeiro, para ajudar a cobrir os gastos extras com segurança pública durante a realização dos Jogos. O texto da MP foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Essas foram as notícias desta edição. No nosso site você tem outras informações do que ocorre aqui no Senado. Obrigado pela audiência e até a próxima.